Vamos ler a palavra de Deus? A gente vai ler em Mateus 15, versículos 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Essa é a palavra de Deus. Obrigado, Geninho. Boa noite, Urbana. Como é bom estar com vocês. Estou realmente feliz por isso. É um privilégio estarmos juntos. É um privilégio esse momento de comunhão, momento que nós podemos abrir a palavra de Deus e juntos refletirmos sobre esse texto que a Gemima leu para nós. Então eu queria convidá-los, antes de começarmos, que nós pudéssemos orar, pedindo a direção do Senhor, a direção do Espírito, para esse nosso momento, para que nós possamos entender a palavra, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e possa, de alguma forma, transformar as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos dá, de podermos estar reunidos aqui como irmãos, unidos por Ti, nessa santa comunhão, Deus, diante da Tua palavra, Deus. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a entender, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, causando transformações nessa noite. Que nós pedimos que nessa noite, de fato, haja transformações aqui, a começar pela minha própria vida, Deus. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui hoje no quarto sermão da terceira temporada dessa série intitulada Vestígios de Glória. E a gente tem tratado aqui, domingo após domingo, nessa série, demonstrando que os milagres de Jesus, eles são vestígios da glória de quem os fez. Os milagres não chamam a atenção para eles mesmos, mas eles apontam para Cristo, para a sua glória, para o reino de Deus. À medida que eu pensava em vestígios, me veio à mente a questão da arqueologia. Você já viu como os arqueólogos trabalham? Eles ficam lá, o Isaac já fez isso, né, Isaac? Fica com a cabeça lá no pó, debaixo do sol, procurando vestígios. Eles procuram vestígios, às vezes uma ruína, mas às vezes simples, pequenos artefatos, pedaços de uma cerâmica, pequenas inscrições. Mas o que os arqueólogos estão fazendo ali? Eles não estão procurando na arte, eles não querem estudar a arte que está por trás daquela pintura, daquela inscrição, daquela pequena cerâmica. Na verdade, eles estão querendo interpretar o que está por trás. Aqueles pequenos vestígios estão apontando para civilizações, para reinos, e é esse o objeto de estudo deles. Eles querem interpretar, a partir destes vestígios, estas civilizações, estes reinos. Só que, na verdade, eles trabalham com vestígios mortos de reinos mortos. Não sei se você é eu sou fã de séries ao estilo Indiana Jones. Não sei se você gosta disso, mas é muito interessante porque o que esses filmes procuram trazer para nós? Eles procuram trazer emoção. Eles procuram dar vida a esses vestígios. Eles procuram dar vida a esses reinos, a essas civilizações já mortas. Isso para despertar emoção em nós.
E à medida que eu olhava, que eu estudava, pensava no tema, eu falei, nós lidamos com vestígios vivos de um reino vivo, um reino que existe exatamente nesse momento e um reino eterno, bem diferente, que nos traz emoção sim, que nos traz alegria, que nos traz esperança. Eu gosto sempre de pensar, quando eu penso na vida cristã, como uma vida carregada de emoções. E tem emoções. Se você é crente há algum tempo, se você é cristão há algum tempo, você sabe como é viver nessa vida, sabendo que existe um Deus por trás, existe um reino verdadeiro, um reino eterno. Um Deus que é provedor, um Cristo que é provedor, que é o rei deste reinado. O evangelista aqui, Mateus, ele traz uma grande ênfase nesse reino. O evangelho de Mateus traz ênfase na consumação do reino de Deus e no alcance dos gentios. E aqui um esclarecimento, essa palavra gentil, talvez você já tenha ouvido ela algumas vezes, talvez você já tenha lido na Bíblia e não entenda muito bem o que significa. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Gentios somos nós, sou eu e você. E o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, a consumação dele seria, uma das coisas que marcaria é o alcance dos gentios. E Mateus, ele trabalha isso daqui, trazendo essa ênfase, trazendo dois aspectos para a gente, que são aspectos que foram ensinados por Jesus aos seus discípulos, à medida que ele revelava alguns mistérios do reino. Ele falava que esse reino de Deus, ele tem que ser acolhido. E esse reino de Deus, ele tem que ser valorizado. E ele também nos mostra que existe uma dicotomia de reações diante disso. À medida que o reino deve ser acolhido, muitos acolhiam, mas muitos rejeitavam. À medida que esse reino tem que ser valorizado, muitos valorizavam, mas muitos desprezavam, ignoravam. Não é diferente hoje quando o evangelho é pregado, quando é falado desse reino, muitos acolhem, mas muitos rejeitam. Muitos valorizam, mas muitos não dão a menor atenção, a menor importância a esse reino. E é interessante que Mateus, ao trabalhar esse tema, essa ênfase, eu consigo enxergar no texto movimentos. E eu queria que você me acompanhasse nisso, porque se você perceber aqui, a gente percebe Jesus saindo da terra dos judeus, da terra do seu povo, e se dirigindo a uma terra pagã, a um povo pagão. E à medida que ele se aproxima dessa terra, uma mulher pagã se aproxima dele. E Jesus usa esse texto, esse acontecimento, para dar um exemplo para a gente do que ele já vem tratando aqui anteriormente, no capítulo 15. No capítulo 15 aqui, ele já vem tratando da questão da pureza, o que é puro, o que é impuro aos olhos de Deus. E o texto, um pouco antes, nos mostra que o movimento que Deus quer não é um movimento externo. Ele não quer uma religiosidade externa. Ele não quer um movimento de autossuficiência, mas ele quer um movimento de coração. Se a gente volta um pouquinho no texto aqui, no capítulo 15 ainda, no versículo 8, ele fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E um pouco à frente, se a gente vai lá no versículo 18, ele fala, mas as coisas que saem do coração, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O que Jesus aqui está dizendo, naquele momento, é o seguinte, eu não estou preocupado com os seus atos religiosos. Eu não estou preocupado com o que você faz para tentar merecer alguma coisa diante de Deus. O que eu quero é um movimento do coração. Um movimento que a mulher desse texto que a gente leu e a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade aqui, esse movimento que ela demonstra. É nisso que ele está interessado. E aqui, quando eu falo desse movimento, eu não estou falando também somente dos religiosos. Muitas vezes algumas pessoas se orgulham, eu conheço várias pessoas assim que falam, olha, eu não preciso de religião, eu não preciso de Cristo, eu tenho Deus na minha vida, e ele
tenta, pela sua própria forma de agir, pela sua própria moralidade, se justificar diante de Deus. Atos externos, atos que Deus não quer. E o texto mostra justamente esse movimento para a gente, esse movimento que parte de atitudes externas e um movimento que parte do coração. O texto que foi lido aqui começa no capítulo 21. Para quem começou a acompanhar agora, nós estamos no capítulo 15 de Mateus, versículo 21. O texto nos diz o seguinte: saindo daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Essa região era a região dos cananeus. Os cananeus eram um dos povos mais odiados do Antigo Testamento por conta da moralidade deles. E é interessante como os evangelhos mostram, em especial os 3 primeiros evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram esse movimento de Jesus partindo da Galileia, da região do seu povo, dos judeus, e indo em direção a Jerusalém, onde o seu ministério é consumado. Mas o texto nos mostra aqui que antes, em determinado momento, ele se dirige aos pagãos, aos impuros, aos pecadores, aqueles necessitados. É esse movimento que ele faz. À medida que o seu povo, os judeus, o rejeitam, fazem um movimento de rejeição, que por conta da sua autossuficiência e por conta de buscar o mérito naquilo que fazem, esse movimento, em vez de atraí-los, ou em vez de ir em direção a Deus, os afastava de Deus. À medida que eles fazem isso, Jesus também se movimenta na direção daqueles que mais precisam, que reconhecem. E a gente percebe que nesse momento o que acontece? Uma mulher cananeia natural dali vem a ele, vem em direção a ele. Uma mulher impura. Naquela ocasião já era complicado ser uma mulher ainda pagã, se aproximando dele. Isso daqui deve ter chocado muita gente que ouviu esse primeiro relato aqui, porque era uma mulher que não tinha mérito algum, uma mulher desprezada, que se movimenta na direção de Jesus. E ela chega a ele gritando, como o texto fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Essa mulher chega para Jesus com sofrimento, com dor. Só quem é pai sabe, né? Quando um filho está doente, nós ficamos doentes juntos. Quando um filho sofre, nós sofremos juntos. E essa mulher chega com essa dor de uma filha que está sofrendo muito, e ela chega diante de Jesus. E o que é interessante, que ela chega diante dele já demonstrando um certo conhecimento de quem era esse Jesus. Ela chama ele filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era um título atribuído ao Messias, aguardado pelos judeus. Então, em alguma medida, essa mulher já conhecia alguma coisa de Jesus. Assim como todos na nossa sociedade hoje, de uma forma ou de outra, já tem algum conhecimento de quem é Jesus. No seu ambiente de trabalho, os seus amigos já ouviram falar alguma coisa de Jesus. As pessoas sempre sabem, pelo menos no nosso país, na nossa cultura, alguma coisa dele. E justamente por saber, porque Jesus é aquele, mesmo que as pessoas não creem no Jesus que a Bíblia nos revela, as pessoas, elas creem no Jesus que é aquele que está pronto a servir. Mesmo com as pessoas que não creem da forma que a Bíblia nos revela, elas têm sempre Jesus à boca, né? Quando acontece alguma situação, Jesus, como se ele fosse aquele que imediatamente iria socorrer. E a nossa sensação, ou a nossa expectativa diante desse apelo dessa mulher é que realmente ele fosse atender imediatamente, como muita gente pensa hoje. Se eu clamar, ele tem que me atender, como se fosse o gênio da lâmpada, está a meu serviço. E é interessante que o texto nos diz que Jesus não respondeu. Ele responde com silêncio. O texto fala, mas Jesus não respondeu palavra. E aí os discípulos então dizem, os discípulos se aproximam de Jesus e falam, manda embora porque ela vem gritando atrás de nós. Não fica claro aqui para a gente por que os discípulos falam isso para Jesus. De repente eles estavam só incomodados realmente, ou de repente eles chegaram à conclusão que Jesus não ia atender o pedido dela, e falaram, Jesus atende, manda ela embora. Mas eu acho que o mais provável aqui é que eles fazem isso realmente por preconceito. Era uma mulher impura, uma pecadora. Ora,
Uma mulher pecadora chegando ao nosso mestre. Manda ela embora, Senhor. Ela vem gritando atrás de nós. E Jesus também não responde a eles diretamente. Jesus não manda esta mulher embora. E ele responde de uma forma surpreendente também no versículo 24. Ele fala: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Com essa resposta, Jesus está afirmando aqui a sua vocação. As palavras de Jesus deveriam ser ditas primeiro ao seu próprio povo, aos judeus. Os gentios, nós seríamos alcançados mais à frente. Desde lá de Gênesis, capítulo 12, existe uma promessa que foi feita a Abraão, que através da descendência dele, todas as nações seriam alcançadas. Nós seríamos alcançados, os gentios seriam alcançados. Mas toda a revelação no Antigo Testamento, prioritariamente, veio para o povo judeu, para o povo de Jesus, em primeiro lugar. Então a revelação veio ao povo através de Moisés, através dos profetas, e só lá na frente os gentios seriam alcançados, nós seríamos alcançados. É isso que Jesus está colocando aqui, ele está dizendo, esta daqui é a minha vocação. E é interessante, né, que eu fico pensando, né, essa mulher, com a sua filha sofrendo, ela falou, não, eu vou à frente, eu vou insistir. Aparentemente, ela não se ofende muito com isso daqui, e ela vai insistir com Jesus, porque sabe quando, imagina a situação que você está com seu filho doente, você chega num hospital, você chega no pronto-socorro, teu filho com febre, aí você descobre que tem todo um procedimento para você entrar na sala do médico. E você está vendo ali a sala do médico, escrito o nome. Você quer passar por cima de todo o procedimento. Eu não quero esperar nada, eu quero entrar naquela sala porque eu sei que atrás daquela porta tem alguém que pode salvar meu filho. Atrás daquela porta tem alguém que vai resolver o problema, que vai tirar esse sofrimento. Esta é a reação dessa mulher diante do Senhor. Então ela, com muito sofrimento e muita dor, versículo 25, ela diz que o texto nos diz que a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Essa mulher, aqui a gente vê um misto de sofrimento, de tristeza, mas de respeito. Porque o texto está nos dizendo que além dela saber quem Jesus era, ela vai diante dele, ela adora e se ajoelha diante dele, pedindo socorro. E aí vem uma resposta que para a gente é bem surpreendente. Jesus olha e diz, versículo 26, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Se eu e você estivéssemos nessa cena, nesse momento, a gente viraria de lado e falaria, grosso. Não é isso que a gente ia falar? Insensível. Porque essa é a primeira impressão que passa para a gente, não é? Passa essa sensação, mas na verdade não é isso. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, a bênção, o momento da bênção dos gentios ainda não havia chegado. O foco nesse primeiro momento eram as palavras de Jesus, o evangelho estava sendo pregado para o povo dele, primeiramente. Depois os judeus seriam alcançados. Como eu falei, desde Abraão, passando por Moisés, os profetas, a prioridade era o povo de Deus, o povo judeu. Deus escolheu se revelar dessa forma. Deus escolheu um homem, sua família, um povo para se revelar e a partir daí isso chegaria para nós. A questão é, será que essa mulher entendeu ou será que essa mulher se sentiu ofendida? Será que ela se ofendeu com essa frase, com essa resposta de Jesus? Porque hoje mesmo nos nossos dias, quando nós apresentamos o Jesus revelado nas Escrituras para as pessoas, muitos se ofendem. Porque as pessoas querem o seu Jesus, aquele Jesus que atende às suas expectativas, aquele Jesus que é só amor, que aceita tudo de qualquer forma, que não nos desafiam, que não pede que a gente dê um passo a mais na direção dele. E a mulher percebeu isso daqui, a mulher está percebendo aqui. Naquele momento em que ocorre isso daqui, havia muitos milagreiros.
E Jesus possivelmente estava sendo tido como um desses milagreiros, e Jesus certamente não queria fomentar esse tipo de atitude. Às vezes que a gente vê Jesus curando, os milagres de cura sempre foram feitos em resposta a uma demonstração genuína de fé. O que Jesus está fazendo é tentando fazer um teste com essa mulher. Ele está levando ela a fazer uma renovação do seu apelo, uma insistência. E essa mulher, com certeza, ela aceita, ela entende. Ela usa essa situação a seu favor. Ela muda o cenário aqui, é isso que a gente vai ver. Ela eleva essa conversa com Jesus a um outro nível. Ela diz o seguinte no versículo 27, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que interessante aqui, eu estava falando de movimentos, né? À medida que os que estão à mesa estão rejeitando, estão desprezando, essa mulher se aproxima, querendo nem que sejam apenas migalhas. E essa cena que é demonstrada aqui é interessante, né? Porque naquele contexto, Jesus está falando com ela a gente sabe que era comum que os judeus tratassem os gentios de cachorros, né? Como de uma forma pejorativa, mas nesse texto aqui, esse termo não é o termo que é usado desta forma. Não existe paralelo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para esse texto, se referindo pejorativo de alguma forma. Jesus está trazendo uma cena doméstica para aquela mulher. O Marcos, quando relata esse mesmo episódio aqui, ele diz que essa cena ocorreu dentro de uma casa. Então, possivelmente, Jesus entra numa casa onde essa mulher o alcança e ali ele encontra essa cena. Ele encontra as crianças à mesa, e o cachorrinho ali embaixo. E nós temos a nossa família Fly, né? Uma Shih Tzu. E, na verdade, ela é da nossa filha, mas ela vive em casa, a gente até brinca que ela é uma guarda compartilhada. Todas as vezes que sentamos à mesa, ela chega aguardando migalhas. A mulher entendeu essa cena. Ela entendeu essa provocação de Jesus. Ela entendeu que Jesus estava se referindo àqueles que estavam à mesa como seu povo, como os judeus. E os cachorrinhos seriam gentios, era ela. Ela fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É com essa postura, com esse movimento do coração que ela chega diante de Jesus, reconhecendo o que ele poderia fazer naquele momento. E aí Jesus diz para ela no versículo 28, mulher, grande é a sua fé. É interessante que o texto aqui no original começa com uma interjeição. Interjeição, ela implica emoção. Jesus, quando vê a reação dessa mulher, é como se ele falasse, mulher, mulher, você entendeu. Você entendeu. O que os judeus estão com o coração endurecido e recusam-se a aceitar, o que os próprios discípulos de Jesus estavam tendo dificuldade de entender, aquela mulher entendeu de primeira mão. Não é o externo, é um movimento do coração, é um movimento de quem chega diante dele e se entrega. E Jesus, nessa hora, falando de movimento, ele se movimenta em direção a ela, porque ele fala, seja conforme você deseja. Uma tradução mais literal desse texto seria, seja para você como você deseja. Jesus aceita esse movimento dela e vai em direção a essa mulher. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ele mostra nesse momento, sim, eu posso curar sua filha, e ele cura sua filha. E aqui a gente percebe claramente, então, nesse texto que foi apresentado, duas reações que podem ter. Uma reação de acolhimento, um movimento que vai do coração, como essa mulher fez, um movimento de entrega, e o movimento oposto, que é o movimento daqueles que se afastaram. Aqueles que preferem seguir o caminho do seu próprio coração, a sua autossuficiência, o mérito diante de Deus, e esses se afastam, como quem diz, eu não preciso.
A gente, lá no capítulo 9, eu vou ler, vocês não precisam abrir, Jesus, ele disse o seguinte: não são os filhos, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifício, pois vim chamar justos e não pecadores. O movimento que agrada a Deus, o movimento que a gente vê aqui, é o movimento daqueles que reconhecem a sua situação de pecado, e se aproximam de Jesus, porque sabem que precisa mesmo que sejam de migalhas. O movimento que não agrada não é aquele daqueles que estão à mesa achando que tem algum mérito, que tem algum direito de estar à mesa. A forma correta que Jesus está mostrando aqui de chegar a Deus, de se aproximar de Deus, de se reconciliar com Deus, é através de Jesus Cristo. Não é o nosso pedigree cristão. Muitos pensam que por ser cristão há muitos anos, porque o meu avô era cristão, meu pai era cristão, eu também sou cristão, eu tenho direito. Não. Muitos pensam, como eu falei aqui, que, pela minha própria moralidade, pelos meus próprios recursos, eu sou tão bom, eu não erro, eu não faço nada, eu não mato, não roubo, eu pago imposto de renda certinho, então eu mereço. Esse não é o caminho. Ninguém conquista a sua reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Então não há forma de voltar a Deus, não há forma de ter essa reconciliação com Deus que não seja através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Jesus viveu a vida que eu e você deveríamos ter vivido, morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, mesmo que tivesse morrido, não teriam pago o preço que a morte dele pagou. A morte dele sim pôde pagar o preço pelo nosso pecado e conquistar a nossa posição diante de Deus, porque ele é o próprio Deus. E aqui está o vestígio da glória que a gente vê nesse texto aqui. A gente enxerga isso, porque nesse texto Jesus revela quem ele é. Ele é aquele Messias prometido, aquele que era prometido, aquele que iria inaugurar o reino, aquele que atrairia os gentios, aquele, a partir do momento que o reino seria inaugurado, o evangelho seria expandido até nós, até nos alcançar. Isso acontece em Cristo, em Jesus. O fato dele estar mostrando aqui, ele está mostrando o seguinte: ele tem o poder sobre a história, ele tem o controle sobre a história. Esta marca, o alcance dos gentios, acompanharia a vinda do Messias. E isso acontece com Jesus aqui, nessa revelação de quem ele é. João, no capítulo 12, ele nos relata que certa vez os judeus estavam em Jerusalém, os discípulos estavam com Jesus em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, e alguns homens gregos, alguns gentios, chegam aos discípulos de Jesus e falam: queremos ver Jesus, queremos falar com esse Jesus. Eles queriam ter um encontro com esse Jesus. E a reação de Jesus, quando os discípulos falaram isso para eles, falam assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então esse texto nos revela quem é Jesus e o que acontece nesse momento. Revela a glória de Deus. Quem chega a Jesus, como essa mulher chegou, a ele é revelado a glória de Deus, como o Filho de Deus, a glória de Jesus como o próprio Filho de Deus. O autor da carta aos Hebreus fala que em Jesus está o resplendor da glória de Deus. Em Jesus nós temos a exata expressão do Filho, do ser de Deus, a exata expressão do ser de Deus. Aqui está a glória de Deus. Aquele que tem domínio sobre esse reino eterno, um reino de inversões. O reino de Deus é um reino de valores invertidos. Aqueles que estão à mesa descobrirão no dia final que não terão direito à mesa do banquete. E aqueles que se humilham estarão na mesa do banquete, serão convidados ao banquete. Mateus dá essa ênfase, que
é um evangelho onde mostra que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa mulher que era qualificada como uma das últimas, ela será uma das primeiras, porque ela teve o movimento que agrada a Deus. Um movimento que parte do coração. Um movimento, uma mulher que se entrega e fala, ela não está preocupada com o que ela é. Ela não está preocupada com o que ela tem que oferecer, mas ela se submete, ela entrega. Ela sabe que ela tem que olhar unicamente para o que Cristo é, o que Cristo representa e o que Cristo pode fazer por ela naquele momento. Ela se move de coração, de entrega. E é interessante, falando de movimentos, né? À medida que alguns rejeitam, à medida que alguns endurecem o coração, essa mulher se entrega. E parece que isso não abala muito Jesus, né? Porque como a gente viu o movimento nesse texto aqui, ele sai da região dos judeus, ele sai da Galiléia e parte para um território pagão. Porque Jesus sabe que aqueles que pertencem a ele virão até ele. Se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 15, versículo 12, os discípulos chegam a Jesus e falam, olha, os fariseus se ofenderam com a sua palavra. Olha o que ele diz aqui. Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Jesus está dizendo aqui para eles o seguinte, quem me pertence, vem a mim. Quem me pertence, ouve a voz do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a minha oração para você essa noite, o meu desejo é que realmente o teu coração esteja sendo conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus esteja mostrando realmente a necessidade que você tem dele. Nós vivemos num mundo que nós somos excluídos o tempo todo. E aqui está a relevância desse texto para nós. A relevância desse texto tem para nós que, como eu falei, existe uma dicotomia de reações que a gente pode ter com relação à pregação da palavra. Ou eu acolho, ou eu rejeito. Ou eu valorizo, ou eu desprezo. Ou eu não dou importância. E isso tem implicações eternas para nós. Nessa vida, como eu falei, nós somos excluídos. Por mais que, pense no seu trabalho, quantas vezes você já se sentiu excluído, você viu que você não tinha um lugar à mesa. Por mais que você tenha trabalhado, que você tenha se dedicado, o lugar à mesa não chega. Aquele sentimento de exclusão. Em várias esferas da vida. De repente, aqui mesmo, você está sentado aqui hoje, você se sente excluído. Você se sente rejeitado. Isso é fruto da queda, isso é fruto do pecado. No mundo pecado, no mundo de queda, no mundo sob o domínio do pecado, as pessoas se excluem. As pessoas excluem. Só que essas exclusões são temporárias, são passageiras, se restringe a essa vida. A pior exclusão que pode ter é a exclusão do reino de Deus, porque essa é eterna. Como eu falei, nós estamos falando de um reino verdadeiro, real, presente e eterno. A exclusão deste reino, essa exclusão sim é problemática. E nós estamos excluídos desse reino desde Gênesis 3, desde a queda. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou dele. Só que em Cristo nós temos aquele que sabe tudo de rejeição. Aquele que sofreu a rejeição ao ponto de morrer por mim e por você. Aquele que veio enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, condenados, e morre por nós. Sofre rejeição, sim, dos seus. Mas ele entrega a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. O evangelho das inversões. A morte que traz a vida. A morte que traz a vida. E ele sim pode nos restaurar. Ele sim pode nos trazer um lugar à mesa. Ele faz um convite para a gente. Só ele pode fazer esse convite. Ninguém pode chegar na sua casa um dia à noite, abrir a porta, sentar à sua mesa na hora de jantar e vir jantar com vocês aqui. Eu mereço estar nessa mesa. Não, não é assim. Ninguém senta à sua mesa se não for convidado por você. É assim com o reino de Deus. É assim com o Senhor Jesus.
E esse convite está aqui hoje, está para você, está para mim. Eu não estou falando aqui unicamente para aqueles que eventualmente estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez. De repente você já tem décadas de igreja, vamos dizer assim, mas talvez não tenha entendido ainda qual é o movimento que agrada a Deus. Não é o movimento do mérito. O reino de Deus é um domínio de graça, não é um domínio de mérito. E a gente tem essa tendência de continuar vivendo debaixo do domínio de mérito. Eu tenho que fazer por merecer. Não é assim que funciona. Nada do que eu possa fazer vai restaurar o meu relacionamento com Deus. O reino de Deus é um domínio de graça. E essa mulher entendeu esse domínio de graça. Ela entendeu que o pão está sobre a mesa e ela entendeu que ela precisa desse alimento, nem que sejam só migalhas. E que o próprio Jesus nos convida à mesa, Ele mesmo é o pão, Ele mesmo é o alimento. Jesus falou, quem quer ter parte comigo, tem que comer do meu corpo, beber do meu sangue, tem que ter parte com Ele. Não existe outro caminho, não existe outra forma. E o que é interessante, Ele nos chama da forma que estamos. Ele alcançou uma mulher pagã, num ambiente pagão, do jeito que ela estava. Ele aprovou a reação dela como ela estava. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Cristo faz com a gente. Ele alcança a gente, nos alcança na condição que nós estamos. A partir daí o Espírito Santo, sim, começa um trabalho de santificação na nossa vida. Eu já ouvi algumas pessoas falando o seguinte, eu não vou à igreja porque eu não me sinto digno. Eu me sinto indigno de estar à igreja. Então eu vou acertar minha vida primeiro, aí eu venho. Só que não é assim. A gente não consegue acertar a vida sem Cristo, sem ser encontrado por Ele. Ele quer que a gente venha do jeito que a gente está. É do jeito que a gente está, como essa mulher, clamando, pedindo, nem que sejam apenas por migalhas. Vou contar para vocês uma experiência bem pessoal. A minha mãe, ela teve esse encontro com Cristo há 50 anos. E minha mãe, ela vivia uma vida bem semelhante a essa mulher. Ela vivia num ambiente pagão, uma vida pagã. Sem entrar em detalhes aqui de como isso aconteceu, foi de uma forma extraordinária, maravilhosa, linda, milagre de Deus mesmo. Mas ela, assim, ela era metida com ocultismo, com satanismo mesmo. Então Deus, naquele ambiente, naquele lugar, vai e toca o coração da minha mãe e fala, vem para mim como você está, do jeito que você está. E minha mãe foi. O Espírito Santo entrou na vida dela. Ela aceitou a Cristo, porque é pela graça, por meio da fé, ela entrega. E aquele ato dela transformou a vida dela nesses 50 anos. Minha mãe costumava usar uma figura, ela falava o seguinte, é como se Cristo tivesse me pego assim da lama, do lodo, tivesse chacoalhado, assim, me limpado. É isso que ele fez comigo. É lá, mas é lá que ele me pegou, na lama, no lodo. É ali que a graça me alcançou. Eu não precisei mudar antes, nada. Ele me mudou. Esse movimento que minha mãe fez de fé, de entrega, é o movimento que essa mulher fez aqui. É um movimento que agrada a Deus. E a fé não é uma força nossa. Porque que se fosse por nossa força, seria também mérito, né? Então eu consigo a salvação porque eu consegui ter fé o suficiente para ser alcançado. Não, é exatamente o oposto. A fé é quando você percebe que você não tem condições nenhuma, que você considera a sua fraqueza, entende a sua fraqueza diante de Deus, a sua incapacidade, e fala, Senhor, eu me rendo, eu desisto, eu estou aqui. É esse movimento que deve ser feito. Minha mãe fez esse movimento. Começo desse ano aqui, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Começo do ano. Em poucos meses, ela saiu de uma sanidade mental perfeita para um estágio muito avançado da doença. Hoje, minha mãe se lembra de muito poucas coisas na vida dela. Pouquíssimas coisas ela lembra. E as poucas que ela lembra, ela ainda lembra com muita confusão. Então, às vezes ela está falando comigo, ela acha que está falando com um tio meu. Pior, esse meu tio já faleceu há muitos anos.
Ela não reconhece mais muitas vezes as pessoas que estão com ela dentro de casa. Às vezes ela não sabe nem onde ela mora, ela estranha a casa dela, onde eu estou, eu não deveria estar aqui. Ela acha que as pessoas estão saindo da televisão para conversar com ela. Olha o nível de confusão, de esquecimento. Ela reclama que meu pai saiu e ainda não voltou, só que meu pai faleceu há 15 anos. Ela fala, olha, teu irmão veio me visitar aqui a semana passada, depois sumiu, não ligou mais, meu irmão morreu há 30 anos. Então, por que eu estou colocando para vocês entenderem o quanto ela esqueceu e quanto ela confunde as coisas. Mas uma coisa minha mãe não esquece, e isso é incrível. Isso é incrível. Ela não esquece da graça de Deus na vida dela. Porque no meio dessa situação toda, dessas tentativas de conversa, ela parece que ela tem aquele momento de lucidez, ela fala, Deus, filho, graças a Deus na minha vida. Graças a Deus que tem cuidado de mim. Ela não esquece que ela foi alcançada, ela não esquece das promessas de Deus, ela continua confiando na salvação e na vida eterna. É incrível como alguém pode esquecer tudo isso e da graça ela não esquece. Isso para mim eu estou contando isso para vocês aqui, não é para causar nenhum tipo de emoção nenhuma, mas é para vocês entenderem a realidade das consequências eternas da nossa resposta, da nossa reação em relação ao reino de Deus, em relação ao que é pregado por Cristo, em relação ao Evangelho. Tem consequências eternas, tiveram consequências eternas na vida da minha mãe. Nem o Alzheimer tira isso dela. Isso é prova de Deus. Isso é prova de Deus para as nossas vidas. E a minha oração, encerrando aqui, a minha oração é que o seu movimento nesta noite e o meu movimento sejam movimentos de coração. Movimentos que não reivindiquem nada diante de Deus. Nós não temos direito à mesa, se não for por Ele. Nós temos que chegar diante dele, como essa mulher chegou, e clamando, nem que sejam apenas migalhas, mas sim, o pão está à nossa disposição, e Ele nos ouve. Que nós tenhamos esse movimento essa noite. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite e é a primeira vez que você ouve uma palavra desse tipo. Não estou falando de religião, não estou falando nada disso, estou falando de um movimento em direção àquele que pode restaurar, sim, o teu relacionamento com Deus. Aquele que pode te garantir, sim, uma vida eterna, uma salvação, uma transformação de vida a partir do momento que você entrega a vida a Ele. É isso que eu estou falando aqui para você nesta noite. E para nós também, que estamos aqui nessa caminhada há um tempão. Quantas vezes a gente cai nessa armadilha de viver sob o domínio do mérito? De achar que podemos fazer sim, que eu sou autossuficiente, que eu não dependo. Esse movimento não nos aproxima. Esse movimento nos afasta de Deus. Então eu queria te convidar essa noite, e mais uma vez, você que ouviu isso pela primeira vez, se você fizer uma oração silenciosa no teu coração, realmente tomando essa decisão diante de Cristo, tenha certeza que a partir de hoje Ele passa a fazer sim uma transformação na tua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvo, te agradeço por essa noite juntos aqui, te louvo, te agradeço pela tua palavra, e peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um aqui essa noite, Deus. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece nossos corações, o Senhor sabe como cada um aqui reage diante dessa palavra esta noite, Deus, mas eu peço a tua intervenção, peço a intervenção do teu Espírito, que essa palavra que caiu nos corações hoje não seja arrancada, Deus, que ela frutifique, que haja transformação, Deus. É uma palavra extremamente simples, ó Pai, mas que tem efeitos eternos para as nossas vidas, ó Deus. Que possamos sempre lembrar, Deus, que esse movimento nosso em direção ao Senhor é um movimento de coração, um movimento de entrega, Senhor. Que é tudo pela Tua graça, Senhor, que é tudo por meio da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque temos essa convicção de que o Teu reino é real, o Teu reino é verdadeiro, o Teu reino é eterno, e que nós somos convidados pelo Senhor e que somos parte desse reino. Que no dia final, Senhor, estaremos sentados à mesa do banquete, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse Teu Evangelho que inverte todos os valores das nossas vidas, ó Deus. Esse Evangelho que nos mostra que pela Tua morte podemos ter vida.
Obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado.